Será que eu devo ou não devo treinar doente? Hoje você vai entender tudo sobre isso. Então, antes de eu estar te explicando sobre se você deve realmente treinar doente, se você pode treinar com febre, quais são os cuidados que você deve ter, antes, clica aqui no curtir para que você consiga enviar esse vídeo para mais pessoas. Isso é uma forma de você patrocinar aqui o canal de forma gratuita e fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Então, curte esse vídeo e bora pro conteúdo. E pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa você ter febre. E pessoal, diferente do que muitas pessoas acreditam, a febre nada mais é do que uma reação que o seu corpo tem contra um organismo estranho, contra um vírus. Então, não é a ação do vírus em si. O vírus ele não entra no seu corpo e causa febre. Ele não faz isso. O que acontece é que o nosso corpo ele produz uma coisa que a gente chama de TNF-alfa e essa TNF-alfa vai aumentar a temperatura corporal. Então, a partir daí a gente começa a entender que, opa, a febre nada mais é do que o nosso corpo nos defendendo. E aí provoca realmente esses sintomas e sinais, esse corpo fraco, calafrios, tem esses diversos sintomas que são bem desconfortáveis. Então, a partir desse momento a gente entende que, opa, a febre não é ação externa, é ação interna do nosso corpo. Agora, beleza. Vamos entender o que significa o treinamento com relação ao sistema imunológico. A gente tem duas ações. A gente tem a ação a curto prazo e a longo prazo. E quando a gente fala ação a curto prazo, a gente fala o seguinte: o treinamento nada mais é do que algo que é catabólico, algo que é inflamatório e algo que pode ser imunossupressor. E o que significa isso daí? Catabólico significa que ele, na realidade, o seu treino, ele não faz você ganhar massa muscular. Muito pelo contrário. O seu treino é um lugar onde você acaba perdendo massa muscular, porque você está microlesionando as suas fibras musculares. Só que essa quebra faz com que você tenha um ganho de massa muscular. Você não consegue simplesmente só ganhar massa muscular. Para você ganhar, você precisa quebrar para você crescer em um ambiente maior. Então é assim que acontece para você aumentar o diâmetro da sua musculatura. Você precisa quebrar essa musculatura para depois você conseguir crescer ela de uma forma bem maior do que antes ela estava. Ela precisa ficar de um jeito que ela consiga suportar uma carga maior do que antes ela tinha. Ela naquele diâmetro menor, ela suportava uma carga X e agora com um diâmetro maior, ela suporta uma carga maior ainda do que antes você suportava. É isso que funciona, essa questão do catabolismo. Mas essa questão da inflamação é que o treinamento ele é inflamatório. E não é que toda questão que ela é inflamatória ela é ruim. Muitas pessoas elas confundem isso, acham que não, tudo que inflama é ruim. Então você não pode treinar, porque o treino é inflamatório. Só que a partir do momento que a gente entende que o treino é inflamatório e, por exemplo, a obesidade é uma doença inflamatória, por que uma coisa é boa e outra coisa é ruim? Por que o treino é bom e a obesidade não é boa? Porque a obesidade é uma doença inflamatória de baixo grau. É uma doença inflamatória crônica de baixo grau. Ou seja, você acaba tendo uma inflamação a partir do momento que você está obeso até o momento que você deixa de ser obeso. Ou seja, é um tempo muito longo que você está com uma inflamação constante, provocando diversas reações negativas no seu organismo por conta de um percentual de gordura mais elevado. E a partir disso a gente começa a entender que, opa, não faz sentido então eu ficar obeso. Por quê? Porque eu estou num estado muito mais inflamatório. E mesmo que você não altere os seus exames de sangue, por exemplo, você acaba tendo maior risco de mortalidade de qualquer jeito, por conta dessa inflamação também. Você acaba tendo maior imunossupressão, ou seja, uma queda no seu sistema imunológico, por conta dessa inflamação. Você acaba tendo diversos riscos, por exemplo, diabetes. Eduardo, mas meu metabolismo de glicose no exame de sangue está direitinho. Beleza, mas você tem 8 vezes mais chance de ter diabetes do que uma pessoa saudável. Beleza, mas você tem muito mais chance de ter hipertensão, de ter doença cardiovascular do que uma pessoa que está saudável. Mesmo o seu colesterol, os seus níveis de triglicerídeos, o seu nível de HDL, estando até melhor do que quem está com um peso mais controlado. Então, a gente começa a entender que, beleza, a obesidade acaba não sendo boa porque ela é um estado inflamatório do indivíduo. Mas por que então o treinamento ele é bom? Porque, na realidade, a curto prazo ele vai provocar essa inflamação. Então, quando você faz um exercício extenuante, um exercício de alta intensidade, ele vai te imunossuprimir, ou seja, ele vai provocar uma queda no seu sistema imunológico. Então, se você não tiver uma boa nutrição, você não vai conseguir ter uma boa reparação e você vai ficar cada vez mais depletado.
você vai ficar mais depletada. Então, você vai ficar com o seu sistema imunológico muito pior. Então, uma pessoa que faz um exercício de forma extenuante e não tem uma boa recuperação, seja uma recuperação de tempo, de repouso, quanto uma recuperação a nível de nutrição, a pessoa não consegue ter uma boa saúde. Por quê? Porque falta essa recuperação desses dois lados. Então, a partir daí, a gente começa a entender que a atividade física, a curto prazo, ela pode fazer com que você tenha uma queda no seu sistema imunológico. E se você tem um vírus, onde que você está com febre e o seu corpo está tentando combater aquele vírus, você vai fazer um exercício extenuante ou vai fazer um exercício de baixa intensidade porque você não tem capacidade para fazer um exercício extenuante pela situação que você está, você vai piorar ainda mais o seu quadro, você vai piorar ainda mais a sua recuperação. E isso vai fazer com que você fique com aquele vírus, você fique doente por mais tempo. Isso vai ser muito pior para você. Então, algo que deveria durar 7 dias dura 15. Algo que deveria durar 5 dias dura 10. Então, acaba não sendo o melhor cenário. O que faz mais sentido? Você repousar, descansar, se nutrir e esperar. É isso que você tem que fazer. Porque a partir do momento que você não está bem e você vai se recuperando, por exemplo, você vai se hidratando nesse momento que é mais difícil você beber água, você vai ingerir uma quantidade boa de proteína porque nesse momento você sente menos fome, então por isso que você tem que se guiar para você bater uma boa quantidade proteica. Você tem que focar em consumir bastante legumes e frutas, hortaliças, para você conseguir ter uma boa anti-inflamação no seu corpo, porque isso é um momento importante. Então, a partir do momento que você se liga nessa tríade, isso é fundamental para você conseguir ter um melhor sistema imunológico, para você evitar com que o seu sistema imunológico caia e para você conseguir ficar mais saudável, ficar saudável de forma mais rápida. Ah, Eduardo, mas eu vou perder os meus resultados. Tudo bem. A questão é que você, por exemplo, o seu músculo ele vai atrofiar um pouco mais porque você vai ficar 1, 2 semanas parado. Só que existe o que a gente chama de memória muscular. Coisa que eu posso até fazer um vídeo se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários se vocês quiserem que eu explique como é que funciona a memória muscular, que normalmente ocorre por conta de 2 mecanismos. Então se você quiser que eu explique como é que funciona a memória muscular, eu posso fazer um vídeo sem problema nenhum. Então, como você tem a memória muscular, o seu músculo que ele atrofiou nessa semana, nessas semanas que você ficou em repouso, ele vai voltar ao tamanho original muito mais rapidamente do que uma pessoa que nunca chegou no patamar onde que você está. Então fica muito mais fácil para uma pessoa que já chegou no objetivo, em tal lugar, chegar nesse lugar novamente, fica muito mais fácil. Então isso é só questão de tempo. Então faz muito mais sentido para a sua saúde e até para a sua recuperação você não ir treinar no momento que você está doente, você aguardar, esperar a melhora. Opa, se recuperou, está melhor, está 100%? Aí você volta e arrebenta nos treinos. Porque isso é o fator principal. Tanto que muitos atletas eles têm um sistema imunológico mais suprimido porque eles não conseguem ou descansar muito bem, ou seja, tem um exercício e logo depois já tem outro exercício e com isso também não tem uma boa recuperação entre os treinos e não tem também uma boa nutrição e isso tudo vai fazer com que eles tenham uma queda do sistema imunológico. Atleta tem uma chance muito maior de ficar doente do que uma pessoa saudável. Por quê? Por conta de um exercício que é extenuante, que se ele não estiver sendo feito de forma adequada, com uma boa periodização e não estiver tendo uma boa nutrição, de nada adianta, a pessoa vai ficar doente, vai ficar mais debilitada, vai ficar depletada. Então, a gente precisa entender todo esse cenário, que isso é muito importante. O exercício pode sim te prejudicar nesse resultado, nesse cenário. Beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu ficarei feliz em respondê-los. E até a próxima!